Bom dia, queridos e amados. Dia maravilhoso, dia em que podemos fazer mais uma aula, uma reflexão, né? Por isso que serve a nossa inteligência nessa forma humana para refletir de um modo bem profundo sobre os valores espirituais, já que estamos aqui nesse planeta para aprender a sairmos fora ou nos desvencilharmos dessa energia chamada Maya, tá? Então, Maya é um termo em sânscrito, né, da filosofia védica ou hindu, né, como é falado, né, pelos devotos lá da Índia, e esse termo se espalhou por todo o planeta, né, Maya. Maya também foi muito usado o termo Matrix, né, aquilo que está iludindo a sua alma dia a dia. Então, Maya, aquilo que parece, mas não é. Aquilo que parece, Maya. Os nossos sentidos, quando interpretam esse mundo, ele vê algo de acordo com as suas crenças, com aquilo que ele acredita que seja a verdade daquilo que ele está observando através, né, dos seus sentidos, os olhos, do que ele está ouvindo, do que ele está saboreando, tocando, né, cheirando. Os sentidos fazem essa miscelânea de informações concentradas, né, ou reunidas num ponto da mente onde ela interpreta o mundo de acordo com aquilo que você tem realizado no seu coração. As pessoas que ainda são ignorantes, que estão condicionadas, iludidas, né, ou dormindo, elas vão ver o mundo de uma forma interpretativa, filtrada de acordo com os seus sentidos. E uma pessoa iluminada, desperta, que tem a visão espiritual correta, que ouviu, né, e estudou a sabedoria das palavras divinas, ela vê o mundo como a substância primordial que está por trás de todas as aparências, de todas as manifestações, certo? Então, a nossa reflexão começa a partir desse ponto onde podemos, né, avaliar o que significa Maya. E em contraste a Maya está a realidade substancial e espiritual que mantém tudo. Ok? Então, o que eu quero dizer aqui é que dentro da filosofia védica, né, essas escrituras mais antigas do universo, que estão disponíveis nesse planeta através do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam e tantas outras, né, literaturas, vamos compreender que o Senhor Shiva, né, quem já ouviu falar do Senhor Shiva, o Senhor Shiva é o esposo de Maya. Então, Maya, ela se personifica e ela é esposa do Senhor Shiva. E o Senhor Shiva é uma expansão do Senhor Vishnu. E o Senhor Shiva, ele personifica o falso ego. O que é o falso ego? O falso ego é quando você se identifica com essa forma material, no caso, essa forma humana. E através dessa falsa identificação, você interpreta tudo o que está à sua volta de acordo com as suas crenças, com aquilo que foi colocado no seu mundo pessoal, por diversos fatores, né?
por todas as influências externas e também pelas informações dadas, né, pelos seus pais, pelos seus professores, pela mídia. Tudo isso vai introduzindo na sua cabeça, na sua memória, né, circunstâncias de verificações racionais ou naturais que você vai aceitando como aquilo que você realmente acredita que seja. Porém, isso é a Matrix, né? A Matrix é quando você vive nos valores relativos àquilo que deriva da energia de Maia, essa personalidade universal que se associa com o Senhor Shiva, que representa o falso ego. Por isso que a gente fala, né? O Senhor Shiva é o esposo da deusa Maia. A deusa da ilusão é casada com a personalidade que representa o falso ego, ou o modo da ignorância. Devemos ter isso em mente, né? E o Senhor Vishnu, que é a fonte do Senhor Shiva, ele representa o eu real, aquilo que somos de fato. Eu estou falando isso aqui para quando você ouvir esses nomes na literatura védica, poder entender quem são essas personalidades. E a esposa do Senhor Vishnu é Lakshmi Devi. Lakshmi quer dizer a deusa da sabedoria, a deusa da realidade, a deusa da harmonia, né? De tudo aquilo que traz a opulência espiritual e material para o espírito que está corporificado numa forma humana. E o Senhor Brahma representa o nosso aspecto criador. Por isso que a esposa do Senhor Brahma é Sarasvati, a deusa da sabedoria. Devemos aprender a criar a nossa realidade através da sabedoria espiritual, estando situado naquilo que somos, um espírito, uma parte integrante de Deus. Certo? Então, Maia é esse poder de Deus, né? Apesar de Maia ser a ilusão, nenhum poder existe além do poder de Deus. Logo, a energia de Maia, dessa personalidade, né, que encanta todo o mundo material, é uma energia de Deus, atuando a serviço dele para nos iludir quando nós não queremos nos render a Deus em amor. Ou seja, quando queremos ficar vivendo nesse falso ego, quando queremos viver cheio de ambições, de luxúria, né, de inveja, raiva e todas as qualidades que nos deixam apegados às nossas crenças materiais, às manifestações que estão em torno de nós. Então, ficamos presos nessa energia ilusória. A partir do momento que você realmente quer se situar no espírito e se conectar com Deus, então, através da prática espiritual, você se liberta completamente da Matrix, da Maia. Maia, a energia de Deus ilusória, para de te iludir quando você decide, em algum momento da sua vida, se render a Deus e despertar no seu coração o amor espiritual. É isso que temos que fazer nessa forma humana de vida, que tem essa inteligência apropriada para a autorrealização. Certo? Então, temos que vencer Maia, mas não vencer lutando contra Maia. Nós temos que vencer a ilusão do mundo, a Matrix, através da rendição a Deus, que está presente em nosso coração.
E você tem que fazer esse esforço, esse sacrifício, se realmente você quiser se libertar desse ciclo de nascimentos e mortes que é chamado ciclo de samsara. Samsara, certo? Agora você está nessa forma humana, está tentando viver uma vida ditada pelas suas crenças e muitas vezes, né, a maioria das pessoas estão completamente insatisfeitas, tendo um vazio existencial, uma vida sem significado superior. E isso não é bom, ok? Não é bom, não é bom mesmo. De modo que você deve despertar para a realidade espiritual, para o seu eu superior, para a sua parte integrada com Deus no seu coração e cocriar o seu mundo através da realidade substancial que está por trás de todas as manifestações. Essa realidade é Deus. Essa realidade é onde você deve atingir o ponto de encontro com o seu próprio ser no seu coração místico. Por isso é dito, né? Eu sou a verdade. Eu sou a verdade é o espírito que você é conectado com Deus. Quando você encontra a divindade em seu coração através da rendição amorosa, Deus ele se revela para você e você compreende que eu sou a verdade. Todo o resto que está acontecendo na minha vida, né, dentro desses conceitos relativos dessa forma humana ou de qualquer corpo material inferior à forma humana, e toda a circunstância que se manifesta em torno desse centro, né, físico, ou astral, ou mental, tudo isso é ilusão. Quando você não está vivendo no espírito. E aí, quando você realmente está autorrealizado naquilo que você é, nessa proposta, né, do plano divino, porque ele te deu essa forma humana exatamente para você atingir esse ponto espiritual. E quando você começa a enxergar com os olhos do espírito, naturalmente, normalmente, você entende que você é a verdade por trás da manifestação do seu mundo, né, chamado mundo material, ou mundo emocional, ou mundo mental, porque no final tudo vem da mente, do poder do seu pensamento de criar, certo? Então você tem que aprender a cocriar com a divindade. Daí você tem que atingir o seu ponto espiritual para viver nessa realidade substancial que está atrás de todas as manifestações que constituem o corpo, né, de Maya. E assim você vai conseguir, né, transcender ou superar essa força da ilusão onde você vive atualmente, aqui nesse mundo material. Nós não precisamos lutar contra a Maya, não precisamos lutar contra a escuridão. Temos apenas que acender a luz interna do Espírito e nos conectarmos com o divino para transcender essa atmosfera ilusória que nos cerca. Por isso que as pessoas fazem, né, a meditação, processos mântricos, as orações, né, você fixar a sua consciência nessa busca com toda a intensidade e desejo, né, avidez de encontrar essa realidade que está por trás de tudo que se manifesta. Isso, inicialmente, para uma mente que está muito iludida, parece algo assim impossível, algo difícil, porque
Você está pensando relativamente a nível de entendimento apenas com os sentidos físicos, né, vamos dizer assim, ou astrais. Porém, né, o espírito, aquilo que você é, tem sentidos espirituais. Mas como você nunca acessa a plataforma espiritual, você passa a ficar limitado a essa crença do impossível, de que você não vai conseguir atingir esse plano espiritual que realmente está além do plano intelectual. Não é com a racionalidade, a lógica material que você vai descobrir o espírito, né, potencialmente que você é. É preciso se render à divindade, você viver uma vida de uma forma que a sua lembrança esteja constantemente aplicada nesse desejo, nessa intensidade de realizar Deus no seu coração. E daí você organiza, elabora os seus pensamentos e emoções para gerar essa energia, essa vibração na qual você vai estar sempre em contato com a busca dessa verdade. E de tanto alimentar o seu corpo mental e emocional com essa vibração, com essa vontade de realizar Deus, isso vai acabar, né, concretizando ou se realizando ou objetivando na sua vida aquilo que você quer. Certo? Então, a ideia é que você já é um espírito. Você já é uma parte integrante de Deus. Só que você esqueceu disso. O normal é viver na verdade que você é. Por isso o Mestre Jesus dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade, né, vai te libertar. Vai te libertar exatamente de Maia, da ilusão, daquilo que faz você ficar preso, das suas limitações, da sua escravidão aos sentidos, às crenças. É o esforço que nós temos que fazer nessa forma de vida humana. Porém, muitas pessoas já se realizaram, muitas pessoas já estão vivendo no espírito. E de alguma forma elas tentam passar para vocês essa ideia, né, daquilo que é a verdade, que é a vontade de Deus. Deus quer que todo mundo se realize no espírito, acorde, né, espiritualmente, e após a morte dessa estrutura física, dessa máquina biológica chamada, né, corpo material, nós possamos retornar ao reino eterno de Deus, onde o espírito vai estar destituído de formas, né, de manifestações materiais grosseiras ou sutis, para viver em plenitude junto com a divindade no reino de Deus. Certo? Então agora nós estamos tendo experiências nesse reino aqui da terceira dimensão. Tem várias dimensões de sutilezas onde o nosso espírito tem corpos adequados para frequenciar com várias dimensões. Porém, a ideia é você sair dessas dimensões materiais grosseiras e sutis e frequenciar com Deus no mundo espiritual, no mundo onde não há manifestação material, onde não há interferência da energia ilusória, Maia, fora da Matrix. E para fazer isso você tem que despertar. Todos os mestres simplesmente realizaram Deus no coração e estão pedindo a vocês que vocês acordem, para que vocês saiam, né, desse ciclo de nascimentos e mortes, de vidas sem nenhum significado, e fiquem perambulando aqui nesse mundo material que nem zumbis submetidos a uma rotina de crenças, onde você leva uma vida simplesmente sendo
um escravo de um sistema também que não tem nenhum interesse espiritual e que muitas vezes está simplesmente também te enganando, porque tudo no final é maia, tudo é maia que está à sua volta, né? Todas as circunstâncias, as situações, as pessoas à sua volta, né? Esses corpos, milhares de corpos materiais com suas diversas crenças, né? Dentro de seus sistemas sociais, políticos, econômicos, religiosos, de entretenimento, todo esse encanto, toda essa dualidade, essas brigas, né? Esses conflitos, desavenças, frustrações, alegrias e tristezas temporárias, tudo isso é energia de Maia. É algo que está relacionado com o seu falso ego, com a sua limitação do espírito a uma falsa identificação com esse veículo físico, que não é você. Ele é uma expressão do seu espírito, só que você está expressando esse corpo material de uma forma imperfeita, sem o sentimento real da vida espiritual, sem a conexão consciente e amorosa com esse ser divino que está no seu coração. Daí um mestre chegar e falar: Maia é Deus sobre todas as coisas. Deus é a fonte primordial que manifesta todos os espíritos, e cada espírito está manifestando ou co-criando com Deus um tipo de mundo onde ele vem para aprender lições, para se elevar, para se despertar e, após a morte, voltar para a divindade. Esse é o propósito da criação. É o plano de Deus para cada espírito que está nesse mundo. Mas se você está vivendo na falsa concepção de existência pessoal, onde você se identifica com esse corpo material e se envolve com tantas coisas, né, da ilusão, buscando esse prazer desenfreado, que não tem nada a ver com o espírito, são concepções relativas daquilo que você acha que é prazer, então você vai se tornando algemado pelas forças materiais. E daí você realmente passa a viver numa espécie de sofrimento, né, psicológico. Você está sempre ansioso, sempre estressado, com medo de que as coisas não sejam do jeito que você acha que é. Você se perde nisso, né? Então isso é Maia, Maia. E aí acaba que muitas pessoas se degradam, né? Porque buscam prazeres perigosos na vida, se degradam. E aí vão perder essa maravilhosa forma humana, que é um portal de libertação, certo? Quando você nasce aqui, né, através de uma mãe nesse mundo material, você está passando por um portal de prisão, você está entrando no mundo material. Mas aí você, ouvindo, né, as palavras de seres iluminados, ouvindo, né, a intuição de Deus no seu coração, já que você está buscando isso, então você começa a ascensionar a sua energia espiritual. E ao ascensionar a sua energia espiritual, você realmente se liberta da matéria. Essa é toda a questão, é muito simples entender, né? Você tem que aprender a amar aquele que é a fonte da sua existência, que é a vida da sua vida, que é a verdade da sua verdade. Você tem que começar a buscar imediatamente a resposta interna daquilo que você representa como uma realidade por trás de tudo aquilo que você manifesta.
Então você é o ser mais importante na sua existência. E você tem que conquistar aquilo que você é. Você tem que buscar a verdade que você é. Você tem que sair de Maia, você tem que escapar da Matrix para ser feliz. A felicidade nunca vai estar em Maia. A felicidade é um aspecto, é uma característica do espírito, daquilo que você é. Chamado, né, Ananda. Ananda. Ananda quer dizer bem-aventurança. É algo que a gente traduz como felicidade, mas é um prazer, né, uma alegria do espírito. Ananda. Quando você atingir esse ponto de Ananda, de bem-aventurança, o mundo, né, não importa do jeito que ele esteja acontecendo dentro das dualidades, seja de uma forma ordenada ou caótica, não faz diferença, porque você já está vivendo no prazer do espírito. É isso que Deus nos convida a viver, né? Viva em mim, né? Deus fala, né? Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me, preste-me reverências. Tem um verso, né, no Bhagavad Gita que ele fala: Man maná bhava mad bhakto madhyadi man namaskuru man evachasi she, né? Aí ele vai falando. Então, man maná, pensa sempre em mim, né? Nessa forma humana, estamos usando os nossos pensamentos para estar sempre distraídos ou concentrados em coisas que nos afastam da vida espiritual. Deus, no seu coração, está sugerindo no Bhagavad Gita: pensa sempre em mim, tenha essa avidez, queira me encontrar. Eu estou aqui para você a hora que você quiser, você só tem que tomar uma postura de se render internamente para que eu apareça, para que eu me revele para você. E Deus, ele vai se revelar para você pela intuição, através do amor sincero que você estiver depositando na sua busca em relação a Ele. Não é pela lógica, como a gente falou, nem pela especulação filosófica, nem por ficar lendo várias escrituras, ou adotando alguma religião, ou sendo bonzinho, caridoso. Não é assim que Deus vai se revelar. Você tem que ter o desejo de ter essa associação com a divindade, que é o nosso amigo supremo, que é a vida da nossa vida. Pense nisso, pense nisso. Use a sua inteligência para não ficar mais prisioneiro desse mundo equivocado, desse mundo que está sendo apenas a visualização dos seus sentidos materiais. Há muita coisa por trás, que estão querendo ser reveladas para você. Você só tem que se colocar numa condição, numa posição interna, onde você faz esse sacrifício, ou sacro ofício, o ofício sagrado de se devotar de alguma forma a esse entendimento superior que os mestres e que o próprio Deus querem revelar para nós. Daí todos os dias fazer a prática da meditação, né, de cantar o nome de Deus, de fazer várias metodologias, vamos dizer assim, prática, onde você silencia os seus pensamentos, que são só, né, um distúrbio na vida de quem não está vivendo nessa consciência espiritual. Os pensamentos, né, eles não deixam a gente em paz. Estão sempre nos levando daqui para lá, e isso não está sendo favorável para nós. Nós temos que ser os senhores da nossa mente e não escravos da mente. Nós não temos que satisfazer os desejos da mente, mas sim aos anseios do espírito. Pense nisso, né? E depois Deus fala: torne-se meu devoto, me adore, né?
Não fique adorando as pessoas materiais, os lugares, as situações, né? Adore Deus, porque tudo o que existe é a manifestação de Deus, onde você cocria a sua vida ilusória, ou, né, depois, se você se autorrealizar, você vai cocriar com Deus as coisas favoráveis para a sua ascensão espiritual nesse planeta. Pense nisso. Saia, cuidado. Maia é muito sutil, né? Imagina a energia ilusória de Deus. Ela é fantástica, né? A energia de Maia é incrível. Ela pode iludir o maior de todos os sábios. Os semideuses, os anjos, todos são iludidos por Maia. Mas quando você realmente está vivendo nessa consciência espiritual, então Maia não te incomoda, porque Maia é uma energia de Deus, e Deus, ele afasta essa energia de você quando ele observa no seu coração essa vontade real de se associar com ele, onde você se entrega e se rende. E ao mesmo tempo, no Bhagavad Gita, o próprio Deus, ele está dizendo: é muito rara uma alma que se rende a mim. Tamanho o encanto de Maia. Porém, você está nesse mundo para aprender a se desencantar, a se afastar, né, completamente dessa energia que faz você querer viver uma vida de rotina limitante, num mundo que exerce, né, uma pressão sobre você, e que você tem que fazer certas coisas contra a sua vontade, porque você tem que manter o corpo material que você acha que você é, e isso à custa de muito esforço, de muito trabalho, e aí você vai caminhando assim até a hora da morte, e a vida fica sem nenhuma resposta. A vida fica sem nenhum sentido. Porque você só vai ter sentido na sua vida quando você se unir com Deus no seu coração. Quando você se autorrealizar. Entende? Isso é a coisa mais importante que você poderia ouvir nesse momento. Nessas coisas que eu estou falando, nessa reflexão, eu estou sintetizando o conhecimento de todos os mestres. Todos os mestres, né? Você entender que você e Deus são um. Eu e o Pai somos um. Mas o Pai é maior do que eu. Espiritualmente, você é parte integrante de Deus. Nesse sentido, você é um com Deus. Você é a energia superior de Deus agindo nesse mundo material para criar as circunstâncias que podem tanto te elevar como também podem te degradar. Depende de como você usa o seu livre-arbítrio, ou a liberdade da sua expressão. E o amor a Deus, ele não é forçado por Deus. As trevas, elas tentam imprimir na sua mente um comportamento negativo, um comportamento que degrada a sua alma. Porém, Deus, ele não força o amor para você. Isso tem que ser uma decisão sábia e voluntária do seu espírito. Você precisa parar e falar, né, e pensar, né, o que eu estou escolhendo viver na minha vida. Eu quero evoluir ou quero seguir realmente uma vida morna, normal, separada de Deus, onde eu simplesmente acho que estar unido com Deus é ficar rezando para Deus ou tentando ser bonzinho nesse mundo. Mas não é assim. A sua vida é completamente integrada à vida de Deus. Não existe nenhuma ação, nenhuma emoção, nenhum pensamento que não esteja sendo fornecido a você por Deus. E aí o espírito tem que entender essa simbiose completa da alma com a divindade.
E se você fizer isso todos os dias, buscando com sinceridade, com amor, com intensidade, então Deus ele vai se revelar para você. Quando você fica em silêncio interno e vai começar a ouvir a voz divina no seu coração. Isso parece difícil, mas não é. É a coisa mais fácil. Porque Deus, imagina Deus no seu coração te guiando. Isso é maravilhoso. Mas as pessoas, elas estão realmente tão perdidas, tão encantadas, tão submetidas a esse falso ego, tão escravizadas pelos seus sentidos, pela sua mente, que elas não param nenhum momento para pensar nessas coisas. E mesmo quando dão uma parada, né, na sua mente para questionar, né, essa vida, quem sou eu, o que eu estou fazendo nesse mundo, né, geralmente quando as pessoas estão em frente, né, no enterro, assim, vendo ali aquela pessoa, às vezes elas até questionam sobre a morte, mas depois de ler as palavras de um mestre ou de passar por situações negativas na vida, né, até buscando Deus de uma forma interesseira para procurando alívio, depois de um tempo elas esquecem e continuam a mesma vida de sempre. E isso está acontecendo, né, em muitas e muitas vidas, considerando, né, o ponto da reencarnação. Você está sempre voltando e vivendo a mesma vida, somente com personagens diferentes. Agora você é esse personagem aí, com suas crenças, que está ouvindo essa reflexão aqui, porém não se deu conta de que tudo isso é uma grande ilusão, essa personalidade, que é uma máscara, né? Persona quer dizer máscara. Então você usa uma máscara onde você acha que o mundo é isso ou é aquilo, que Deus é isso e é aquilo, que a vida é assim, assado, que não tem jeito de ser outra coisa, que tudo é difícil, outras coisas são fáceis. E não é assim. Então desperte e seja feliz, ok? Um beijo no coração de todos vocês. Haribo!